Vou chamar aqui o César, que vai contar um pouco pra gente em que contexto a gente está vivendo hoje. E será que a gente pode lidar com as pessoas do mesmo jeito que a gente sempre lidou? Será que não existem outros formatos de reter talentos? Será que não tem outras formas de trazer boas pessoas para a nossa equipe? Então eu vou deixar o César contar um pouco para vocês o que ele está enxergando e compartilhar isso com a gente. E que seja um bate-papo, quanto mais informal e mais interativo, melhor. César, super obrigado, uma honra enorme tê-lo aqui. Muito obrigado. Passador, só... Pessoal, boa noite. Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui em Piracicaba. Apesar de eu ser piracicabano, hoje eu moro em Brasília. Saí de Brasília às 3 horas da manhã, cheguei em Piracicaba às 9, tive 4 reuniões e estou aqui agora. Então esse já mostra um pouquinho de qual que é a nossa realidade hoje. Então queria agradecer primeiro à CIP, a Escola de Negócios, e o Thiago pelo convite de estar compartilhando um pouquinho com vocês aqui da experiência que eu venho tendo dentro do contexto da indicação. Agradecer meus sócios, Simone, Rogério e Thiago, que estão aqui também. Né? E vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar de uma forma descontraída. Fiquem à vontade para perguntar, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para a gente conversar. Tá? Então, inovando a forma de recrutar e selecionar pessoas para o futuro que já começou. Eu vou trazer um pouco desse contexto. Quem aqui já ouviu falar de VUCA? Levanta a mão, por favor. São poucas pessoas. Então, acho que esse já é um primeiro ponto, né? Vamos contextualizar um pouco o mundo que a gente vive hoje. VUCA é um acrônimo, né, que surgiu nos Estados Unidos, no exército americano, para trabalhar situações imprevisíveis. O que significa VUCA? Vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, falando tudo isso, você fala assim, pô, é o caos, né? Então é exatamente isso, eu traduziria para o caos. Mas no caos, o que a gente faz? A gente paralisa, fica na nossa zona de conforto ou move, ou vai para frente, né? Então é um pouquinho disso que eu vou trazer um pouquinho da minha percepção vivendo esse mundo de mudanças na área de recursos humanos. Então quem não muda, dança. E essas empresas aqui dançaram. E dançaram por quê? Não porque não tinham a capacidade de inovar. Né? Se você pegar o caso da Blockbuster, ela teve a oportunidade de comprar o Netflix, não comprou. Se você pegar o caso da Atari, ela é a líder em videogame da década de 80. Eu nem consegui ter o meu videogame da Atari. Fui ter só depois de muito tempo, mas não seguiu no processo de mudança. Foi deixado para trás. A Kodak tinha um projeto da câmera digital, engavetou, ou seja, ela desenvolveu, engavetou, e a Sony veio e colocou em prática. Então, assim, também não agiu no momento que precisava agir. E por que não, né? Por que a gente não age? Por que a gente não toma uma atitude quando a gente percebe que as coisas não estão muito legais? Porque é uma tendência natural do ser humano economizar energia, né, e ficar na zona de conforto. Essa é uma verdade. Então, a provocação que eu trago para vocês, quer seja para quem tem o seu negócio, quer seja para quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, que eu sei que tem algumas pessoas aqui dentro desse contexto, se o resultado que você tem hoje não é aquilo que você espera, alguma coisa está errada nessa equação. E talvez, isso possa estar com você. Então, é uma reflexão que eu deixo aqui. E qual é o mundo que a gente vive hoje, né? A Sara trouxe várias coisas dentro do contexto digital, que é um reflexo aqui, que veio depois da década de 90, mas Schumpeter ele fala que a gente tem cada vez mais ciclos curtos de mudança. E a gente está, se vocês repararem aqui, num novo ciclo. O último demorou 30 anos para chegar até 2020. Com tudo isso que a Sara falou, com tudo que a gente está vendo, vocês acham que o próximo ciclo vai demorar quanto tempo? Então, essa reflexão que eu deixo aqui também para justificar e trazer um pouco das mudanças que fazem nesse último ciclo a gente tomar algumas atitudes um pouco diferentes. Então, mudanças tecnológicas. Até 2025 a gente
gente vai ter, segundo o Fórum Econômico Mundial, 133 milhões de novos empregos criados. Vão deixar de existir 75 milhões de novos empregos, quer dizer, de empregos já existentes. Ou seja, a gente vai ficar com um saldo positivo. Agora, o que vai deixar de existir? O quanto dos negócios que a gente vê hoje vão deixar de existir? E o que eu estou fazendo em relação ao meu negócio? Isso é uma reflexão de cada um, né? Eu vou falar um pouquinho do nosso negócio, Indicação Consultoria. A nossa empresa nasceu em Piracicaba em 2010. A gente fazia... Os principais serviços nossos eram contratar executivo de empresa, treinar liderança de empresa, fazer projetos de cargos e salários. Esses eram os 3 principais serviços que a gente tinha até 2016. Em 2016, a gente deixou de fazer remuneração, que é o projeto de cargos e salários. Por quê? Porque o profissional de RH que contratava a gente para fazer o projeto de RH, de remuneração, depois de 6 meses, ele já não estava mais na empresa. E o cara que vinha com a nova cabeça já tinha que refazer todo o processo. Em 2014, remuneração correspondia a 40% do nosso faturamento. Em 2014, a maior empresa global de recrutamento e seleção comprou a maior empresa de remuneração. Então, a Korn Ferry comprou o Hey Group. O que isso significava? Olha, o mercado já está mudando, 2014, só que a gente estava ganhando dinheiro. Então a gente continuou fazendo o projeto da nossa forma até 2016, até que chegou um momento que a gente falou assim, chega. Então tira 40% do faturamento e vamos repensar o que a gente vai fazer. E isso coincidiu com um momento de mudança pessoal. Então eu acho que as coisas meio que juntam, né? Eu morava aqui em Piracicaba, eu vou contar um pouco esse contexto para fazer um paralelo. Até 2014, toca o telefone. Alô, eu queria falar com a Larissa? Eu falei, não, é você, né? Você é minha esposa. Olha, você passou no concurso aqui da Embrapa, então, aqui no Centro-Oeste, em Brasília. Veja aí, era um momento que a nossa empresa estava, e eu cuidava do contexto comercial. Aí ela veio para mim e falou assim, putz, vamos precisar mudar. O que você acha? Ela estava empregada aqui, mas era o sonho dela viver a vida de pesquisadora. Ela estudou, fez mestrado, doutorado, para viver lá. Eu falei assim, vamos, né? Vamos. E fomos. Só que para mim foi muito difícil, né? Primeiro deixar o contexto do convívio com os meus sócios, deixar o contexto do convívio de proximidade com os meus clientes, que dependiam. Na verdade, eu vendo por relacionamento. Venda por relacionamento é confiança. Confiança é investimento de tempo, não tem outro jeito. Então, assim, de repente você muda. E aí eu nasce a minha filha, aí eu comecei a trabalhar em casa. Então, imagina, um cara que era comercial, vivia no relacionamento, começa a trabalhar dentro de casa, com a filha pequena, né? E aí eu falei assim, putz, e eu não gosto, quer dizer, eu não gostava até agora eu comecei a gostar. Eu não gosto de morar em Brasília, sou piracicabano, queria voltar para Piracicaba, estava dando um jeito de pensar como que eu ia transferir minha esposa para perto. Aí chegou um dia que eu falei assim, putz, eu vou mudar meu pensamento. E eu comecei a me aproximar dos movimentos de inovação que estavam acontecendo em Brasília. Isso foi interessante, porque veja, filho de funcionário público não quer mais ser funcionário público, isso é fato. Então, esses jovens começaram um movimento, e Brasília tem um nível de educação muito alto. Então, esses jovens começaram um movimento e coincidiu de eu estar entrando dentro desse contexto, nesse exato momento. Tipo, eles estavam fazendo essa transformação, eu falei, pô, deixa eu aprender com essa molecada aqui, o que eles estão fazendo, né? E foi uma discussão muito grande. Isso fez que, de 2016 para cá, só para chegar no resultado, a Indicação, que era uma empresa que fazia recrutamento e seleção, cargos e salários e processo de treinamento, se transformasse numa empresa de experiência. Então, a primeira experiência que eu trouxe de Brasília foi o Focus Nights, que hoje está com em torno de 400 pessoas participando por edição. A próxima vai ser dia 23 de julho aqui em Piracicaba. Eu lancei na sexta-feira. Até hoje já tinha quase 70 ingressos vendidos. Isso que nem começou a divulgação pesada. Então, assim, por quê? Para falar de erro. Para trazer para a cidade a percepção que o erro faz parte do sucesso. Todo empreendedor que teve sucesso, em algum momento escorregou. Falar sobre isso não é fácil. A gente admitir isso não é fácil, né? Então, esse foi a primeira grande mudança. A segunda, esse projeto aqui, que é um projeto social,
que chama Go Winners. Esse projeto, só para vocês terem uma ideia do que a gente faz. A gente pega o mercado de trabalho, pega o jovem universitário e a gente prepara o jovem universitário para o primeiro emprego no mercado de trabalho. Um projeto 100% social, o jovem universitário não paga nada, é um projeto de imersão de 9 dias. Né? E o resultado disso, 80% dos jovens que saem do Go Winners conseguem uma oportunidade em menos de 2 meses no mercado de trabalho. O que isso significa? Eu vou trazer um pouco para vocês mais sobre esse processo. Eu adiantei, viu, gente? Estou falando coisa lá da frente, não vai ter problema não. O que justifica também todas essas mudanças? Hoje vocês vendem, boa parte aqui é do varejo, mas tem gente da indústria, eu tenho vários amigos aqui, que eu estou vendo. A nossa realidade de 2019 para 2040 vai ser um aumento na idade da nossa população, uma caída no nível de natalidade, então as pessoas estão tendo menos filhos, e tudo isso você começa a ter um perfil de consumidor, de trabalhador. Hoje você tem startup em São Paulo, Mature Jobs, então com essa startup na cabeça, trabalham 60 e mais. Então eles estão introduzindo inovação para pessoas que hoje estão acima de 60 anos, porque essas pessoas são totalmente ativas. Elas têm uma bagagem super importante e eles estão introduzindo a questão do conhecimento desse mundo de startup de uma forma que conecte o antigo com o novo. Porque no final das contas, gente, tudo está conectado. Tudo está conectado. É uma questão de atitude, é uma questão de o que eu quero fazer com a oportunidade que eu tenho, por mais que seja difícil mudar, por mais que seja difícil sair da cadeira. E não é fácil. Né? Eu falo que a gente está nessa transição, mas é uma transição que, se eu falar para vocês, vocês chegaram no resultado? Não, nós estamos no processo. E o processo, cada vez mais, vai ser daqui para frente. Então, qual processo cada um de vocês está hoje? Um processo que está confortável, que está produzindo os resultados que vocês querem ou não? Mudanças mercadológicas. Hoje se fala da gig economy. O que é isso? Economia do bico. Né? Então, basicamente, vocês devem me conhecer pelo Uber. Né? Depois da crise em Brasília, eu posso falar por Brasília porque eu uso muito Uber, vendi meu carro e hoje eu ando só de Uber lá em Brasília. Quando você conversa com os motoristas de Uber para entender qual era a realidade dele até então, muitos trabalhavam no serviço público por cargos de indicação, de nomeação, aquela coisa. E hoje o Uber foi a única situação que o cara tinha para continuar, porque Brasília é uma cidade muito cara, para continuar ativo dentro do contexto do mercado. Algumas pessoas recriminam e tal. Essa realidade só vai potencializar, não vai voltar para trás. A gente pode aceitar e repensar, e aí uma escolha, né, de cada um, porque isso só está aumentando. Então tem pessoas hoje que vivem suas vidas, sustentam suas famílias, vivendo da economia do bico, né? Airbnb, né? Que é um outro contexto. Aqui no Brasil não é tanto, pelo menos aqui em Piracicaba não é tanto, mas tem alguns lugares que tem pessoas que já alugam o seu quartinho ali como uma forma de renda. Então é repensar qual era a minha fonte de renda até então. Workana. Vou dar um exemplo aqui da consultoria. Véspera de viagem, ano passado, um hacker invadiu o nosso site e era o primeiro programa do Go Winners. Tinha um monte de jovens entrando no nosso site e o hacker mandava o site para coisas indevidas. Tipo, era à noite, eu não tinha acesso a nada, fiquei desesperado. Imagina, você vê o teu patrocinador entrando no seu site e mandando para um contexto indevido, e você não gostaria que aquilo acontecesse. Eu entrei na internet, comecei a pesquisar e achei esse site, o Workana. Basicamente são profissionais da área de tecnologia, de informação, da área de design, marketing, digital, essas áreas mais que a pessoa consegue trabalhar remoto. Você coloca qual é o seu problema e aí você começa a receber indicação de profissionais e já avaliado qual que é o contexto do serviço que esse cara já fez. Tudo digital. Eu fechei com o cara naquela noite, ele me resolveu o problema, cobrou um valor justo e eu fui viajar tranquilo. Então assim, tanto é que o site está lá. Até hoje a gente não mudou essa identificação, está lá com a gambiarra que ele fez para ajudar a gente a resolver o problema. Resolveu. Eu não tive que buscar alguém fisicamente, eu resolvi isso
de forma digital. Quais são os skills, as habilidades até 2030 que a gente vai precisar desenvolver? Imagina você como um canivete suíço, tá? Então, geralmente a gente usa só a chave de fenda. Então, eu sou formado em engenheiro mecânico. Beleza, eu sou engenheiro mecânico. Pô, cara, será que isso é só isso mesmo? Pergunta pra tua esposa, pergunta pro teu amigo. Tenta entender as outras coisas que fazem parte da sua vida, mas que talvez o contexto tradicional não te fale, né? E quando você começa a olhar para isso, você começa a entender que resolver problema é uma habilidade importante daqui para frente. Você começa a perceber que resiliência é uma atividade importante, que trabalhar a questão da diversidade, e aí diversidade em todos os aspectos, diversidade de pensamento, né? Quanto mais a gente se abrir para isso, mais adequado a gente pode estar num contexto do novo. Eu sou muito fã do LinkedIn. O LinkedIn, pensando em recrutamento, é a maior plataforma hoje no mundo de recrutamento e seleção, né? O CEO do LinkedIn fala isso: ó, habilidades, não diplomas, definem hoje os melhores talentos, né? E ele complementa: uma das práticas mais comuns dos recrutadores para analisar currículo não faz o menor sentido. Por que não faz sentido? Porque eu não estou olhando isso aqui. Eu não estou falando que é totalmente desnecessário, mas não faz sentido porque você precisa. Quanto tempo você investe do seu tempo num processo seletivo? E de que forma? Você investe seu tempo julgando, ou seja, projetando seus valores e suas crenças dentro de um candidato, ou você investe o seu tempo no processo desenvolvendo pessoas? Essa é uma outra reflexão que já atrelando ao que é inovação na nossa perspectiva, né, que eu gostaria de deixar para vocês. O quanto do seu dia hoje você investe desenvolvendo as pessoas, inclusive que estão com você, e de que forma? Porque às vezes você nem precisaria fazer uma nova contratação, porque talvez aquela pessoa que está saindo do teu contexto está saindo porque você não está dando a atenção necessária e não está se desenvolvendo para entender o motivo daquilo. Então a gente tem que começar a desconstruir um pouco as crenças que a gente tem em relação a vamos fazer um processo seletivo, resolve o problema. Você não vai resolver o seu problema. Você não vai resolver o seu problema. Você vai delegar aquele sentimento de tipo, não, vou resolver, né? Mas se você sabe para onde você quer ir e não dedica tempo para passar isso, principalmente quem é o dono do negócio, é o cara que está demandando aqui, não dedica esse tempo para as pessoas, a probabilidade de você ter um insucesso é muito grande dessa forma. E cada vez mais, de novo, só reforçando o que a Sara trouxe, a tecnologia ela vai tomar conta do processo que pode ser automatizado, quer a gente queira, quer não. Ou seja, o que ela não vai conseguir dar conta é disso aqui. Talvez um dia até dê disso também, mas hoje a gente sabe que são essas características que mudam o contexto, que é onde você tem que investir. E aqui fazendo um resumo do como seria um processo seletivo atual, eu coloquei aqui 10 horas de avaliação, e aí cada um olhe para o seu contexto e pense em como está avaliando as pessoas, né? Gostei dele porque ele é parecido comigo nisso ou não? Estou olhando realmente dentro do contexto do que eu preciso, mesmo que seja diferente, muitas vezes, do que eu acredito que seria o ideal. Porque talvez eu não saiba o que seria o ideal. O quanto eu estou gastando de tempo para entender por que eu preciso de uma pessoa. Então é uma reflexão que eu deixo aí para vocês pensarem. E a nossa forma de atuar a partir de agora, e aí já falando aqui nesse congresso, não só para o jovem, porque a partir do ano que vem a gente vai atuar aí nisso, um processo de liderança. Então a gente vai começar a contratar pessoas dessa forma aqui, ó. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Quem gostaria que o filho passasse por um processo que parece um moedor de carne aqui para ser contratado dentro do contexto de uma empresa? Levanta a mão. Agora, quem gostaria que o filho viesse num processo onde ele tivesse a oportunidade de se expressar, onde ele tivesse a oportunidade de mostrar o que ele tem de talento,
né? E recebesse, dentro desse contexto, um processo de desenvolvimento pessoal, que ele olhasse e falasse assim, putz, hoje eu sei quem eu sou. Porque é isso que dá o sucesso dos 80% de contratação. É a autoestima dessa pessoa que foi investida nela, com treinamento e desenvolvimento, que ela chega no final e fala assim, putz, hoje eu sei quem eu sou. Independente de eu ter entrado no processo seletivo A, B ou C, hoje eu sei quem eu sou. E o que isso significa? Imagina para a sua marca empregadora. Você quer ser essa marca empregadora aqui? Não foi isso que os jovens que participaram dos principais processos seletivos do Brasil trouxeram para a gente. Essa aqui faz sentido. E aí a gente teve que se reinventar de novo. Por quê? A comunicação com esse jovem, a proximidade com esse jovem. Para nós foi um grande choque cultural nos últimos 2 anos. A gente contratou 4 de uma vez só da primeira turma, só para sentir como que era aquilo na pele. Porque uma coisa é a gente fazer um processo e colocar isso no mercado. Outra coisa é você trazer dentro da sua realidade alguém que passou por um processo, que você também está nesse processo. Porque aqui quem ganha não é só quem passa, né? Não é só o jovem, nós ganhamos. A gente se transforma nesse processo, né? Já trouxe aqui o contexto do Go Winners. Aqui eu tenho uma winner, olha que satisfação de ver ela ali, ó. Levanta sua mão aí. E aí, tem mais uma ali, ó. Levanta essa mão aí, por favor. Inclusive, as duas passaram pelo programa e estão trabalhando hoje. Uma está trabalhando aqui na Agtech Garage, depois do programa, 100% e isso não foi combinado. E a outra está trabalhando na Case, né? Foi bom para você? Vem cá. Vem cá. É um toque. Tem mais 5 minutinhos aí, Tia Cantar? 3? Eu tenho mais 3 minutos. Ela ficou vermelha, gente. Ela é de startup, ela que tem que ter aqui. Como foi pra você em 30 segundos participar do programa? Foi foda. É uma mudança de vida realmente. Você vê que o jovem, ele tem, às vezes, por pressão do mercado de trabalho, uma cabeça tão fechada que ele não consegue se desenvolver o tanto que ele precisa para ele conseguir atender o que o mercado quer. Então é uma transformação. Eu acho que a palavra transformação é a chave. Salve de palmas para ela, gente. E eu vou, como eu estou no finalzinho do tempo, eu acho que eu já falei bastante do contexto dos ganhos. O lance da diversidade que eu trouxe aqui para vocês, reduzir o tempo, porque você acha que ficar 8 dias num programa é muito tempo investido, procura contratar alguém sem necessidade. Quanto tempo que você gasta do seu tempo no processo seletivo hoje? Ou de toda a sua estrutura para fazer processo seletivo hoje, né? Então a gente sabe que isso, tanto é que as empresas que mais estão contratando o jovem que passa pelo Go Winners são startups. Por quê? Ela fala assim, eu quero ir só no final. Eu falei, pô, mas participa do processo. Não, eu quero ir só no final. Por quê? Porque eu quero só contratar no final. Eu quero chegar lá. Porque é esse pensamento de startup que a gente está vivendo hoje. Se vocês não entendem que, tipo, o que ela está me falando, ela está falando o seguinte, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas eu quero participar dessa mudança que vocês estão fazendo. Porque eu estou vendo o resultado dentro do meu contexto. Porque o meu processo, tentando fazer do jeito tradicional, não funciona mais. Eu acho que de tudo isso, né? Hoje, só para vocês conhecerem um pouquinho, as empresas que estão patrocinando, a ArcelorMittal acabou de entrar para patrocinar o programa, a Hoje Papéis está patrocinando o programa, inclusive o programa germinar dela hoje é via Go Winners, através da nossa metodologia. A Euric Klinger aqui de Piracicaba está patrocinando o programa, a Sandra Vita está patrocinando o programa. Então, assim, as empresas estão vindo com a gente nesse contexto de experiência. E o que eu deixo para vocês é, comecem a refletir sobre a experiência que vocês estão tendo no processo de seleção de vocês. Porque no final das contas, é muito gratificante ver isso que aconteceu aqui. Ter essas pessoas e ver o que você fez uma diferença na vida delas. E todo mundo ganha, gente. A tua marca ganha, o teu negócio ganha. Então, é essa provocação que eu deixo em uma frase, né? Recrutar e selecionar pessoas é uma arte. E sempre precisará do ser humano para a realização do seu princípio básico, a vida. Quanto de vida vocês estão colocando no processo seletivo de vocês? Obrigado, minha gente.